veja que incrível! Este homem estava em seu quintal quando ele achou esta chave velha, então ele teve uma ideia genial de utilizar ela. Colocou ela em um forno e quando ela estava bem vermelha, ele retirou e bateu nela com uma marreta. Depois que ela esfriou, ele cortou um lado dela e colocou ela no forno. Com ela bem vermelha, ele retirou e novamente ele foi batendo nela e aos poucos ele foi modelando ela e deixando ela esticada e do formato que ele queria. Com ela pronta, ele colocou um molde de papel e passou tinta. Com o formato marcado, ele foi serrando com uma serra elétrica e deixando ela do modelo que ele irá precisar. Com ela pronta, ele agora foi lixando ela por completa para dar mais um brilho e tirar todas as imperfeições que havia nela para assim facilitar na hora de manuseá-la. Com isso feito, ele fez uma marcação bem ao meio dela com um pincel e logo em seguida ele foi lixando com uma lixadeira elétrica e foi fazendo todo o fio. E também aproveitou para retirar o restante das imperfeições que havia ficado. Em seguida, utilizando um isopor e um pincel, ele fez um molde e colocou em uma caixa e depois tampou com areia. Em um forno ele colocou algumas barras de ferros e deixou lá por alguns minutos até que os ferros derretessem. E em seguida, ele jogou por um buraco que ele havia deixado e assim dando um molde perfeito. Então em uma máquina de lixar, ele foi lixando ele por completo para deixar bem liso e com uma aparência melhor, já que o molde de areia não deixa ele perfeitamente. Usando o cabo, ele fez um desenho dele em uma madeira. E depois ele foi serrando com muito cuidado e assim tirando uma cópia dele perfeitamente. E depois ele também a lixou para deixar bem liso. Com isso feito, ele passou bastante cola no cabo de ferro e colou o outro pedaço nele. E depois de seco ele lixou mais uma vez e assim tendo um cabo excelente de lindo. E depois fez 2 furos no cabo e então ele pegou o ferro que ele tinha moldado e sim, é uma lâmina de corte. Então ele fez algumas serras nela e fez um buraco na ponta e colocou alguns encaixes de enfeite que ele havia feito. Ela servirá para segurar a lâmina e também deixar ela bem mais estilosa. Já que ele estava fazendo ela sobre encomenda, um cara fã de séries encomendou ela para guardar em seu quarto e para finalizar ele amolou o corte dela e depois passou um verniz nela, assim garantindo um brilho espetacular. Agora fique com essa belezura de trabalho que ele fez. E aí o que vocês acharam dessa obra-prima?